Bom dia a todos. Vamos começar nosso webinar aqui da NetSol. Vou colocar aqui a apresentação. Todos estão me ouvindo? Sim. Estão vendo minha tela aí direitinho? Também. Então vamos lá. Hoje nosso webinar vai apresentar aqui algumas coisas interessantes sobre segurança, né? Vou fazer uma abertura rápida aqui de 5 minutos. Depois vai falar o senhor Denis Guimarães, da SonicWall, ele é o Country Manager da SonicWall aqui, vai falar sobre o relatório de segurança da SonicWall. Ele vai explicar como é que recebe essas informações, como a SonicWall consolida isso tudo, dando informações de que o que está sendo mais efetivo em termos de tentativas de invasão do Brasil, em outros países do mundo, o que tem mais de ataque por aí, e como é que está acontecendo isso. Uns 15 minutos, depois o Jorge vai falar sobre o CAS, no gerenciamento do Office 365, o Jorge é da NetSol, para quem não conhece. Depois vai ter uns 10 minutos de perguntas e respostas, então a gente vai ter aí uns 30, 40 minutos de webinar, espero que não seja cansativo para todos. Eu vou colocar mais duas novidades para vocês aqui, interessantes sobre a NetSol, que quem conhece sabe que a NetSol é uma das poucas empresas certificadas em ISO 20000 e agora esse ano nós estamos aí tentando ver se até o final do ano a gente seja certificado ISO 27001. Esse é o desafio para esse ano, tudo isso em função de atender melhor o cliente, dar mais segurança para o nosso atendimento e, como sempre foi desde a nossa certificação na ISO 20000, em 2010, né, nós estamos mantendo essa certificação já por 10 anos, e é sempre em função de atender melhor e de dar segurança para o nosso atendimento ao cliente. Outra novidade é que nós temos a placa de 20 anos para a nossa mais antiga funcionária, que é a Ana Paula. Isso é bastante... nos enche de orgulho e tal, de ter funcionários com esse tempo todo que está conosco. Temos outros funcionários que já têm 15 anos também, em breve vão chegar aos 20, mas tem uns 3 aí que já passaram dos 15 anos que estão conosco. Portanto, logo, logo chegarão lá. E pedir a vocês que depois nos sigam nas redes sociais. A chave é sempre NetSol Brasil, tá? Como tem NetSol em outras partes do mundo aí, em princípio, se referindo a NetSol Brasil, a não ser no LinkedIn, que é NetSol-limitada, os demais, sempre NetSol Brasil vai achar a gente. Vou passar a palavra para o Denis, e para que ele continue nos apresentando aí. Beleza, Erasmo, obrigado pela apresentação aí, pelo início. Bom, mais uma vez eu quero agradecer de novo a NetSol, né, por me convidar mais uma vez para a gente fazer esse evento, poder ter a possibilidade também, agradecer aos participantes de poder falar diretamente a vocês, que são aí gestores da área de estratégia tecnológica da empresa de vocês, né, e isso sempre é muito bom. Eu queria agradecer também ao Erasmo pela promoção que ele me deu agora a Country Manager, né? Quem sabe um dia, né, Erasmo? Mas eu atualmente, né, meu nome é Denis Guimarães, como o Erasmo falou, eu fico responsável ainda comercialmente como um Territory Manager por Minas, Rio e Espírito Santo, tá? E atendendo os principais parceiros de categorias mais altas dentro da SonicWall,
né? No caso da NetSol, é um parceiro Gold, que é o mais alto nível disponível no Brasil em termos de parceria, tá? Essa parceria Gold, ela representa como que eles alcançaram isso através de uma série de treinamentos que eles precisam fazer e também entrega de resultados, tá? Então, além de cuidar dessa região, eu também respondo pelo gerenciamento dos distribuidores da Sonicol no Brasil, que hoje são 3. Tá? Falando um pouquinho aqui sobre essa frase aqui, esse Boundary Cybersecurity, tá? A gente vai conhecer um pouco mais sobre isso, mas é um conceito desenvolvido aqui pela Sonicol, que se sustenta em 3 pilares. O primeiro deles é que o primeiro, né? O que é o Boundary Cybersecurity? É você ter segurança na tua empresa de forma que você não precise ter barreiras para poder colocar os seus projetos em dia, seus projetos na rua, né? Desenvolver aí e lançar os seus projetos. Então, o Boundary Cybersecurity é o que vai te dar essa segurança e tranquilidade para que você possa crescer e ter mais perenidade nos seus negócios. O Boundary Cybersecurity ele se sustenta sobre 3 principais pilares. Quais são eles? O primeiro deles, ter uma tecnologia capaz de conhecer ameaças nunca antes vistas no mercado. Tá? A Sonicol, como um fabricante de segurança, né, tem que te entregar isso com o maior nível de assertividade possível. A gente vai ver isso daqui a pouco. O segundo pilar é hoje, a quantidade de dispositivos e de ameaças que a gente tem no mercado, elas podem chegar até os softwares e até a tua rede, até o seu ambiente, de diversas formas. Não somente através da rede física ali, mas de wireless, de cloud, dispositivos móveis, que todos estão espalhados. Então, é importante a gente ter soluções que possam olhar para todas essas camadas de proteção e ter um gerenciamento único para você ter redução de custo e mais facilidade na gestão do negócio. E o terceiro pilar é a gente poder entregar tudo isso de acordo com uma economia disruptiva que a gente tem em cada região do Brasil. Tá? Dando sequência, então, eu queria chamar a atenção de vocês que a Sonicol agora em agosto está fazendo 30 anos de mercado, então a gente pode ver aí a Sonicol, só a Ana Paula está fazendo 20, a Sonicol está fazendo 30 de mercado. Eu tenho 9 anos de Sonicol, então assim, é uma empresa que já está no mercado há bastante tempo falando de segurança, um dos principais players nesse mundo aí, bastante renomado e com uma excelente reputação. Tá? A minha apresentação tem aproximadamente 15 minutos, tá? Eu devo terminar dentro desse tempo. Os principais tópicos vão ser aí o relatório de ameaças, por onde essas ameaças chegam, como a gente resolve, alguns relatórios de mercado que atestam a qualidade da Sonicol e a gente parte para o encerramento. Tiver com o celular aí do lado, eu vou mostrar alguns QR codes, se puderem escanear, acho que vai ser legal aí para ser mais ágil, tá? Bom, dando sequência então, eu acredito que boa parte de nós aqui, a gente percebeu que alguns projetos e algumas mudanças dentro das nossas empresas que estavam previstas para acontecer num determinado período de tempo, acabaram acontecendo da noite para o dia, né? Essa é uma informação bastante massificada, a gente está até careca de saber disso já, e embora isso tenha sido aí um grande desafio para as equipes de tecnologia das empresas e também governos, para o mundo do cybercrime foi um prato cheio, tá? Porque ninguém estava tão preparado assim para tanta exposição e explosão de informação nesse ambiente. E essas informações e outras são algumas das que a gente traz no nosso relatório de ameaças. Esse relatório, a Sonicol, ela soltava a cada ano, e de 2 anos para cá a gente passou a fazer isso semestralmente. Tá? Para você fazer o download desse relatório, que é gratuito, basta você acessar sonicol.com/threatreport ou escanear esse link, esse QR Code aqui, que você vai direto para a página. Tá? Trazendo aqui algumas informações aí, alguns dos ataques que a gente viu recentemente, tá? E que também são comentados nesse relatório. Eu mostro 4 aqui que são internacionais, né? Eu acho que 2 aqui são bem famosos. Esse da Kaseya ficou bastante conhecido, até porque é um software bastante conhecido nosso, já há bastante tempo. O da JBS também, que infelizmente tiveram que pagar aí o equivalente a 11 milhões de dólares por conta do ataque que eles sofreram para poder ter as suas informações e aplicações de volta.
Mas a gente teve também o da Colonial Pipeline, tá? A Colonial Pipeline, ela é uma operadora de dutos de combustíveis nos Estados Unidos, praticamente detém toda a distribuição da costa leste dos Estados Unidos, que vai desde o Texas até Nova York, e, e aproximadamente aí na casa eles, né, circulam por esses dutos aproximadamente 100 milhões de galões, que dá quase 380 milhões de litros por dia, tá? O ataque lá, aparentemente, pelo que foi divulgado, foi através de um phishing, né, que entrou através de um e-mail para algum usuário que teve a sua credencial roubada, e uma vez essa credencial roubada, o atacante estava dentro da rede. E aí ele conseguiu travar ali, parar boa parte da operação de uma empresa desse porte. Tá? Um outro caso também que a gente teve, e aí mostra o quanto esses caras não têm o mínimo de escrúpulo, foi da Unity Care, que é um conglomerado de empresas de saúde, no qual eles têm vários hospitais nos Estados Unidos, inclusive casas de repouso e casas para pessoas com deficiência. Tá? Esse foi um ataque que foi responsabilizado, e quem se responsabilizou por ele foi essa Review, que é um grupo russo de ransomers, né, de criminosos, né, acho que, eu não sei, mas deve ser Russian Evil, né, provavelmente, e estranhamente esse grupo, ele também estava por trás desse ataque aqui da JBS, mas estranhamente esse grupo desapareceu da Dark Web e também da Clean Web agora nesse primeiro semestre. Existem três possibilidades aí que estão falando por que eles sumiram, né? Uma delas foi realmente uma pressão do governo russo lá, do Vladimir Putin, em ter dado um sumiço, porque você não acha mais nada deles. Tá, desses caras. Então, pode ter sido isso, deram um sumiço na turma. Uma outra possibilidade é o comando, o cybercomando americano também ter dado uma abafada nesse time, ou eles mesmos decidiram dar um tempo por conta da enorme exposição que eles tiveram por conta dos últimos ataques bem-sucedidos, né? Alguns aqui nacionais, né? A gente teve ontem, essa aqui é fresquinha, a Accenture foi vítima de ataque ransomware ontem, ó, quarta-feira, 11 de agosto, eu peguei ontem essa notícia, e teve também o da Cirela, que não foi um ataque tão forte, mas ocorreu aí na semana passada, também. Então, só para a gente só reforçar algo que a gente já sabe, que está tudo muito próximo de nós ultimamente. É, e assim, não acredito também que essas empresas não tenham segurança, mas a gente vai ver alguns dos pontos aqui, o porquê que isso pode estar acontecendo, mesmo com tecnologias. Bom, voltando a falar do relatório, então, da onde que a SonicWall tira boa parte dessas informações, tá? É da sua própria inteligência. A SonicWall, ela tem um laboratório chamado Capture Labs Threat Network, no qual, através deles e de forma anônima, nós coletamos informações através de mais de 1 milhão de sensores espalhados em mais de 215 países, que ficam funcionando 24 horas por dia e são capazes aí de coletar mais de 140 mil amostras de malwares diariamente e até mesmo bloquear aproximadamente 20 milhões de tentativas de ataque. Tá? Então, essa é um dos principais pontos de inteligência da SonicWall e que mantém toda a nossa tecnologia aí com alta efetividade em segurança da informação. O que nós trouxemos aí de tendências globais de cyberataques nesse relatório, tá? Aqui são as principais. A gente percebeu que o volume total de ataques de malware caiu, e isso vem caindo desde 2019. Tá? O semestre passado, né, na verdade não o semestre passado, mas o mesmo semestre, o primeiro semestre de 2020, ou seja, o mesmo período, mas em 2020, a gente teve aqui um número de 3,2 bilhões, e agora a gente caiu para 2,5. Né? Apesar da gente estar visualizando essa queda na quantidade total de malwares, de ataques, isso não significa que a gente está mais seguro. Isso significa que esses ataques estão mais inteligentes e eles estão tendo mais sucesso. Então, aquelas campanhas de malwares que faziam spread total no mercado, aquilo tem diminuído por causa de baixa efetividade no sucesso. E o estudo das empresas, o estudo pelo atacante, como ele quer chegar e a quem ele quer atingir, isso tem aumentado bastante. Tá? As tentativas de intrusão
a gente percebeu um crescimento de 9% nesses últimos 6 meses, agora, no nosso primeiro semestre de 2021, tá? Elevando o número aqui de 2,5 trilhões. Isso, no mesmo período do ano passado, era de 2,3 trilhões. Foi um crescimento baixo, mas houve um crescimento. Os ataques de cryptojacking, né? O que é o cryptojacking? É aquela ameaça focada em sequestrar recurso de máquina para mineração ilegal de criptomoedas, tá? A gente teve um aumento bem maior, na casa de 23%, então aqui representando um número de 51 milhões, pouco mais de 51 milhões, o que no ano passado, no mesmo período, era de 41,4 milhões. Tá? Os malwares de ameaças encriptadas também teve crescimento de 26%, então aqui esse semestre 2,1, ano passado esse número era de 1,7. Tá? Aqui vale um alerta importante desse crescimento, porque os atacantes eles sabem que boa parte dos firewalls que estão no mercado, ou das tecnologias de análise de tráfego no mercado, não tem capacidade ou são mais antigos, não tem capacidade de análise de ameaça encriptada. A ameaça criptografada, quando você joga isso para dentro de uma solução para ela analisar, ela com certeza vai consumir muito mais hardware, ela consome mais CPU. Então, precisa-se de um planejamento para fazer a avaliação, tá? Porque imagina, o firewall ele trabalha, ele vai se comportar como o man in the middle ali, né? O homem do meio ali. Ele vai ter que receber o tráfego, desencriptar, olhar o que tem ali, aplicar as políticas de segurança, encriptar novamente e passar para dentro, ou bloquear. Vai depender das políticas de segurança, né? Então, que é um ponto bastante importante, saber se a sua tecnologia que você usa hoje já faz isso ou está habilitado ou não, tá? A gente percebeu um aumento bem grande também, de quase 60% nas ameaças voltadas para a internet das coisas, dispositivos de IoT, né? As empresas cada vez mais utilizando sensores e esses dispositivos inteligentes, então aqui bateu quase, né, mais de 32 milhões, no que no ano passado era na casa de 20 milhões. E por último, mas nada menos importante, os ataques de ransomware que explodiram nesse primeiro semestre. Atingiram aí 151%, que no mesmo período do ano passado era na casa de 121 milhões, tá? Só para vocês terem uma ideia, esse número de 304 milhões de ataques de ransomware já é maior do que o ano de 2020 inteiro, tá? Eu vou focar hoje um pouco mais aqui na parte de ransomware, porque eu gostaria muito que vocês baixassem esse relatório para vocês verem no detalhe um pouco mais das outras informações e até outras que não estão aqui, tá? Então, assim, mostrando um pouco esse primeiro semestre num gráfico mais visual, aqui nós temos primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre de 2020, e aqui primeiro e segundo trimestre de 2021. Olha só que absurdo a quantidade de ransomware, de ataques de ransomware que a gente tem registrado. Tá? Agora, quais são as principais razões para esse aumento exponencial nos ataques de ransomware? Né? A gente elencou aqui, a gente tem algumas visões, tá? A primeira delas é que a gente tem percebido que as empresas atacadas, elas estão cada vez mais sendo obrigadas a pagar esses criminosos. Por que isso? Muitas vezes por falta de investimento interno, por utilização de políticas de segurança falhas, ou porque ele faz a conta de que talvez seja mais fácil, é mais barato eu pagar o cybercriminoso e ter o meu ambiente de volta do que passar uma semana, 15 dias com a minha operação parada. Né? Então, isso acaba financiando mais e mais. A gente tem visto também empresas seguradoras criando seguros para o cybercrime, né? O cyber insurance, tá? Que é um seguro contra ataque cibernético. No final do dia, isso nada mais é do que também um financiamento do cybercrime. Né? Porque por mais que a empresa se sinta respaldada no momento de ataque e pagar e ter a sua chave criptográfica, né, para poder liberar os seus sistemas, ela está dando dinheiro para mais ataques, para o cybercrime. Tá? Um outro ponto bastante importante que a gente passou a perceber é o chamado double pay. O que é o double pay? A gente percebeu que depois de grandes catástrofes de ransomware que aconteceram, como por exemplo o WannaCry,
as empresas passaram a investir bastante nos seus backups, passaram a proteger mais, a olhar mais para sua rede de backups. Por quê? Se tiver um ataque ali, eu volto o backup e beleza, voltei minha operação. O que aconteceu é que essa ação gerou uma reação no mundo dos criminosos também, no qual eles começaram primeiro a buscar esses backups dentro da rede. Então, assim, eles conseguiam uma credencial, eles conseguiam uma porta de entrada e ficavam silenciosamente baixando e roubando essas informações desse backup. Quando eles já tinham todas as informações mais pertinentes e sensíveis dessa empresa, aí sim eles davam o play no ataque. E aí, quando dava esse play, tudo era criptografado e a empresa não sabendo de nada, achando que estava tranquila porque tinha o backup, era a hora que entrava a extorsão. Tá bom, você vai voltar ao teu ambiente, ok, mas eu estou com todos os seus arquivos aqui. Vou jogar isso na internet, vou publicar, ou você me paga, ou você vai ter problemas de compliance, porque eu sei que o teu setor precisa disso, você vai tomar multa, você vai perder aí os seus requisitos de compliance, a tua reputação vai para o lixo. Então, é por aí. E aí as empresas acabam pagando duas vezes. Existe uma pesquisa do site ZDNet que ele diz que a cada 10 empresas que pagam os atacantes, são atacadas novamente. Porque outros hackers ficam sabendo que aquela empresa foi atacada e pagou, e eles vão também tentar. Então, não necessariamente o mesmo grupo de atacantes vai fazer essa extorsão novamente, ou um outro grupo vai fazer. Tá? Outros pontos também que a gente acredita é que existe muita facilidade de se conseguir um ransomware hoje em dia. Acessando a Dark Web, você facilmente compra um ransomware, ou você tem até ransomware as a service, né? Você pode pagar ali um valor mensal para um grupo de hackers e você tem direito a utilizar alguns coquetéis de ransomware. Tá? E outro também é um mau uso das ferramentas corporativas pelos usuários, né? E utilização de ferramenta adequada. Ainda mais nesse momento em que o teletrabalho ficou muito mais evidente, né? Então, a gente precisa ter, sim, uma parte educacional para as empresas, não é só tecnologia na proteção, né? A gente tem que ter uma conscientização do correto uso das ferramentas de trabalho pelos nossos usuários, né? Então, hoje, todo mundo, boa parte em home office, alguns já voltaram, mas a gente está vendo a maioria das empresas criar um modelo híbrido de trabalho, mas que seja no home office, a gente precisa ter proteção para esse endpoint, para esse Wi-Fi, né? As aplicações estão cada vez mais em nuvem, onde a gente aumenta o ponto de exposição, de troca de arquivos e de informações mais, desculpa, mais sensíveis dessas empresas. Então, acho que o Jorge vai até comentar disso um pouco, vai fazer uma demonstração logo mais. A gente ter essas proteções para essas nuvens, seja o Microsoft 365, seja um Google Suite, por exemplo, o G Suite, ou Salesforce, qualquer uma dessas aplicações. A gente precisa ter um pouco de visibilidade do que os nossos usuários estão fazendo nessa nuvem. Tá? Bom, esses são os principais pontos que a gente elencou aqui como razões para esse aumento exponencial de ransomware, tá? E agora, assim, mostrando um pouco de números desses ransomwares para vocês, a gente, nesse relatório, conseguiu identificar os top 10 países que mais sofreram com ataques de ransomware no mundo, tá? Você vê aqui o Brasil aparecendo em quinto lugar, né? Nossa colocação aqui está melhor que a das Olimpíadas, hein? Mas você vê, a gente continua não conseguindo bater os Estados Unidos, né? Os caras são bons mesmo, não tem jeito. E a gente não está muito longe também da África do Sul nem da Alemanha, aqui, se a gente for olhar a quantidade de números, isso por países, né? Agora, se a gente for olhar a parte de regiões, a gente viu que a Europa teve um aumento exponencial também, em termos percentuais, de 234%, e em segundo ficou a América do Norte, com um aumento de 180%. Tá? Bom, o que mais que a gente consegue encontrar nesse relatório de ameaças? Tá? Tem uma série de outras informações, tá? Esse relatório ele tem 29 páginas. Aqui eu deixo para vocês de novo o QR Code e o link para download, mas lá vocês vão poder encontrar os top 3 estragos por ransomware. Então vocês vão ver os 3 principais ransomwares que causaram maiores dores de cabeça nos últimos tempos, tá? E vai conhecer um pouquinho sobre cada um deles, como que eles atuam, tá? A gente tem uma parte falando também sobre os ataques a portas não padrões, tá? Então, você pegar hoje, a gente tem aproximadamente 40 mil portas registradas, mas a gente usa geralmente
a gente não usa tudo, óbvio, a gente acaba usando aí a porta 80 para HTTP, 443 para HTTPS, a porta 25 para SMTP, mas o que a gente tem visto é que tem tido aumento nas portas não padrões, portas altas ou portas baixas, aquelas portas que a gente não dá muita atenção, sabe? A gente acaba protegendo mais essas portas mais padrões e as outras ficam ali meio que, eu não uso, então tudo bem. Então, importante conhecer um pouco mais sobre isso também. A gente tem uma parte falando sobre a mineração ilegal de criptomoedas, né? Então, a gente vai falar bastante sobre o cryptojacking lá. Vai falar também sobre os ataques a dispositivos de IoT, sobre esses sensores que nós comentamos, e também quais os principais tipos de arquivos que são atacados. Então, os PDFs, os arquivos de Office, de Google, como que está esse percentual, essa divisão, tá? E aqui é um ponto também bastante importante, porque a gente entra para falar das evasões. O que são as evasões? As evasões são aquelas que não dependem de um arquivo específico para entrar numa rede, de um executável, por exemplo. É aquele tipo de ameaça que vai entrando aos poucos, ele vai se formando na memória do computador ou do servidor, e depois que ele está 100% montado, aí sim ele se manifesta. Então, hoje é estritamente necessário que você tenha uma tecnologia para pegar este tipo de ataque de evasão, também chamado de side channel, tá? E como que a gente, né, faz toda essa... E agora, assim, como que a gente pode fazer a proteção disso tudo, tá? Bom, a gente tem diversos pontos de exposição hoje na nossa rede, seja ele e-mail, dispositivos remotos, né, mobiles, aplicações em nuvem, a nossa própria rede física, dispositivos de endpoint, dispositivos de IoT, ou até mesmo sobre o Wi-Fi. Todas essas camadas, todos esses pontos de exposição estão sujeitos a receber diariamente ataques como variantes de malwares nunca antes vistas, códigos maliciosos, phishing, ameaças voltadas para tráfego criptografado, ameaças, como a gente acabou de comentar, para portas não padrões, os ransomwares, ameaças que se instalam em memória, ataques para IoT, cryptojacking, malware e side channel attacks, tá? E como que a gente consegue mitigar isso? Tá? Esse aqui é um slide muito importante, porque ele é um dos pontos chaves da tecnologia SonicWall e que torna a SonicWall diferente no mercado. Tá? Bom, como que a gente torna o Boundary Cybersecurity uma realidade? Primeira coisa, a SonicWall acabou de reescrever todinho o seu sistema operacional para o SonicOS 7, que só roda na geração 7 de Next Generation Firewalls. Tá? Esse sistema operacional, só nessa reescrita, a gente já conseguiu melhorar e aumentar a proteção de multicamadas. Esse mesmo sistema operacional que roda nos Next Generation Firewalls em hardware é o mesmo que roda nas plataformas de cloud privada, como VMware, Hyper-V, e também nas clouds públicas, como KVM, Azure e AWS. Tá? Todos esses sistemas operacionais, eles possuem uma tecnologia central de análise comportamental, de tráfego e inteligência artificial chamada Capture Cloud Platform. Tá? Então, como que funciona isso? A gente escaneia todo o tráfego da rede que pode chegar através de qualquer uma dessas camadas na busca de algum artefato de malware. Como a SonicWall está fazendo 30 anos nesse mercado, nesse ano, agora em agosto, a gente tem uma base muito rica de informação. E o que a SonicWall fez foi jogar algoritmo de machine learning em cima dessa base de malwares e começar a tratar isso de forma comportamental. Então, você lá, passou um arquivo, a gente vai buscar esses artefatos de malware, eu vou primeiro olhar na minha base de conhecimento. Uma vez que eu tenho um match ali de que aquilo é realmente uma ameaça, eu já faço automaticamente o bloqueio desse tráfego. Uma vez que não demete, mas existe um comportamento que não é normal para aquele tipo de arquivo, eu vou jogar isso para a minha Capture Threat Network. E lá na Capture Threat Network é onde roda a nossa sandbox, que ela é composta por 4 engenharias de análise. 3 dentro do Capture Advanced Threat Protection, tá? E uma patenteada pela própria SonicWall chamada Real Time Deep Memory Inspection. De novo aparecendo o nome Memory aqui.
Por quê? Porque as ameaças chamadas evasões estão cada dia mais fortes no mercado. E a SonicWall tem tecnologia para avaliar justamente esse tipo de ameaça, tá? Então, uma vez que a gente joga para a Capture Threat Network e faz esse malware se manifestar, ou esse artefato se manifestar, eu primeiro bloqueio esse tráfego, não deixo ele entrar na rede, até que eu tenha um veredito. Se eu tiver um veredito que isso é um malware, eu faço esse bloqueio, devolvo essa informação para a Capture Labs e aqui eu jogo um novo hash de informação para as minhas ameaças conhecidas. Numa próxima tentativa de passagem desse artefato, eu não preciso jogar para cá. Aqui mesmo eu já faço a mitigação desse risco. Agora, outro ponto importantíssimo aqui. Essa base, ele, como eu falei, ele é o ponto central de todas as tecnologias da SonicWall. Independente se você tem o nosso Endpoint Protection, o nosso Sonic Wave, ou os nossos firewalls, ou não importa. Todas essas tecnologias acessam a mesma base de conhecimento. Tá? Então vejam que isso aqui é algo que se torna colaborativo no mundo todo. Porque se um malware que é pego aqui no Brasil, ele e passa pela Capture ATP aqui, a gente gera esse hash, ele, se for passar, por exemplo, lá na Europa, ele já vai estar na base de ameaças conhecidas, tá? Então, voltando aqui, bloqueou, cria o hash, vira conhecida. Se ele não for um malware, aí eu deixo ele passar. Então, essa é a tecnologia que a SonicWall, que é o ponto-chave da SonicWall, principalmente o RTDMI. Tá? Tudo isso é possível de se visualizar através do Capture Security Center, que é o painel único de visualização de todas as tecnologias da SonicWall de proteção multilayer. Tá? Então, vocês provavelmente conhecem muito bem a SonicWall pela área de Firewall, pelo produto de Firewall, de Next Generation Firewall, e realmente isso foi o que fez a SonicWall ficar conhecida e crescer no mercado. Mas a gente tem possibilidades aí de entregar soluções para wireless, para endpoint, a gente tem um EDR, né? A gente tem access points para teletrabalho, para e-mail, proteção de e-mail, UAF, dispositivos de IoT, tanto infraestrutura como software as a service, e tudo isso gerenciado por uma única plataforma de gestão, tá? E para finalizar, que eu até estourei um pouco meu tempo aqui, quero convidar vocês a conhecer esses dois relatórios, que aí já não é mais a SonicWall falando, mas sim empresas terceiras especializadas em testes. Um deles é o ICSA Labs, acredito que seja mais conhecido de vocês, porque boa parte dos endpoints também passam pelo ICSA Labs. O ICSA Labs agora, nesse primeiro semestre, atestou a nossa solução de ATP, né, de Advanced Threat Defense, como com 100% na detecção de ameaças desconhecidas, 100%, e zero falso positivo, tá? Se vocês quiserem esse relatório, eu posso compartilhar com a NetSol deixa disponível para vocês, tá? E o NetSec Open, para quem conhecia o antigo NSS Labs, que infelizmente fechou suas portas agora durante a pandemia, o NetSec Open faz algo semelhante e também atestou com alto nível de efetividade e segurança apenas 4 marcas do mercado e a SonicWall é uma delas. Então vale a pena conhecer também, tá? Bom, eu encerro minha apresentação aqui agora, peço desculpas pelo estouro do tempo e devolvo a palavra agora para o Erasmo ou o Jorge, que já está aí na tela. Bom, gente, inicialmente eu queria dar um bom dia para todo mundo, agradecer novamente ao Denis, né, pela brilhante apresentação aí, demonstrando como a SonicWall tem evoluído aí na parte de cibersegurança, né, e a gente fica muito feliz de ser parceiro da SonicWall e tá vendo essa evolução que ela está tendo aí com o passar do tempo. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a solução do SonicWall chamada Cloud App Security, que é uma solução da SonicWall voltada para ajudar no gerenciamento das soluções SaaS, né, que é Software as a Service, como o Microsoft 365, o Google Workspace, né, e Dropbox e outras soluções. Todo mundo está vendo a minha tela direitinho? Sim. Bacana. A gente vem de um cenário, né, anterior, né, à transformação digital, onde as empresas tinham
as suas soluções on-premise, ou on-premise no CPD local da empresa, ou on-premise em um data center. E aí, de certa forma, era um pouco mais simples endereçar a segurança disso, porque bastava você fechar, colocar um gateway de segurança no perímetro, né, e você tinha controle de quem entrava ali, do que a pessoa fazia e tal. Com o passar do tempo, a gente começou a ver a transformação digital e muitas soluções no modelo SaaS, né, indo para a nuvem. Então, é o cenário que a gente vê hoje. A maioria das empresas hoje está no modelo híbrido, né? Existem algumas soluções que estão localmente na empresa ou no data center convencional, e existem soluções que estão 100% em nuvem, né? No modelo de software as a service. E aí, o que acontece é que a gente tem que agora endereçar a segurança, o compliance, né, desse novo cenário. E é aí que surge o CAS, que é o Cloud App Security da SonicWall, né? Então, o que o CAS vai conseguir nos fornecer? A parte de anti-phishing, né? Assim, o phishing hoje, ele é a maior fonte de ataques. Assim, todo ataque, praticamente, ele começa a partir de um phishing. A parte de proteção contra ransomware, né, e ameaças do tipo Zero Day, a proteção contra o account takeover, né, que é o roubo de credenciais, o acesso utilizando a credencial de outro usuário, a parte de DLP e de compliance. Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo aí, que a LGPD foi implantada, essa solução ela nos ajuda muito na medida em que a gente consegue endereçar vários requisitos da LGPD dentro dessa solução. No final, eu vou até mostrar um pouco mais sobre isso. Fazendo aqui um resuminho, né, do que o Cloud App Security vai nos fornecer. Ele vai ter uma camada de visibilidade, né, que ele vai nos mostrar o que está acontecendo na nossa nuvem. Assim, quem tem o 365, tem lá a console de administração do 365 e tal, ele consegue ver alguma coisa ali. Mas essa visibilidade que existe lá no 365 e também no Google Workspace e tal, ela é uma visibilidade, assim, não muito voltada para essa parte de segurança, é uma visibilidade mais genérica. A gente vai ver, eu vou fazer uma demonstração de algumas telas aqui do Cloud App Security, que ele endereça de forma mais fácil isso. E nesse momento que a gente tem que desdobrar, né, fazendo muitas coisas e garantindo a segurança, esse tipo de ferramenta nos auxilia muito, né, na medida em que nos dá essa visibilidade de forma mais simples e nos permite descobrir ataques que podem estar acontecendo nas nossas organizações. A SonicWall sempre teve uma pegada muito de segurança, né? E, assim, as soluções do Google, da Microsoft, elas não têm o requinte que o produto da SonicWall tem na parte de phishing, de anti-spoofing, de sandbox, né? O Denis estava até mostrando prêmios que a SonicWall tem recebido nisso, né? De análise de URLs. Então, o grande diferencial da solução é conseguir colocar isso tudo num software as a service, né, com um avanço grande na parte de segurança. Então, a gente vai ter a parte de Threat Protection, de Data Security e de Compliance. Aqui a gente vê assim, como que a solução funciona. A gente tem, para as principais soluções do mercado, né, como o 365, o Salesforce, o Google Workspace, o Box, Dropbox, uma integração através da camada de APIs. E aí a gente tem o controle tanto de quem está, assim, atrás do escritório da empresa ou de uma filial,
como também quem está de casa usando o seu próprio dispositivo BioD, né? Então, é bem interessante, a solução permite ter essa visibilidade, ter a parte de DLP, ter a parte de compliance, independente de onde o usuário estiver. Depois da pandemia, a gente está tendo muita gente que está de casa, né? Então, é bem interessante. De forma resumida, né, a solução vai fazer a integração, né, de dispositivos gerenciados e não gerenciados. O deploy da solução é em minutos. Assim, você vai entrar na console da solução, que é uma console em nuvem, e em minutos você vai digitar lá a credencial para você conversar com a camada de API do seu software as a service, né, seja o 365, o Google, o Dropbox, qual for. Não existe latência, né, e não existem pontos de falha, porque a solução é toda feita pensando em alta disponibilidade e em velocidade altíssima para acesso, né. Ela preserva a mesma experiência que o usuário tem sem o Cloud App Security. Assim, você não vai notar nenhuma latência adicional, nenhuma demora, nenhuma perda de funcionalidade por você estar usando uma solução de segurança. A gente vai ter uma compreensão do que está acontecendo na nuvem, né, e relatórios e analíticos em tempo real. Então, é um produto que realmente é muito bacana. Como eu citei anteriormente, o e-mail hoje é o foco principal de ataques, né? Assim, tudo muda, menos o e-mail sendo usado para ataques. E o CAS, ele trabalha com contra mais de 300 ameaças de e-mails. Então, assim, a gente fica muito tranquilo quando a gente está usando o CAS, da gente saber que a gente vai ter uma camada a mais de segurança no e-mail, que é a maior fonte de ataques, né? Aqui a gente tem, demonstrando um pouco, por exemplo, a SonicWall, o Denis até citou agora há pouco, o ATP, que é o Advanced Threat Protection, né, que é a sandbox da SonicWall, ela é usada pela solução, né? Então, assim, quando você contrata o Cloud App Security, você vai ter como se fosse um anti-spam avançadíssimo funcionando dentro da sua solução e funcionando também dentro do seu drive de rede, como o OneDrive ou como o Google Drive, e também na comunicação de outras aplicações da nuvem, como o Microsoft Teams, né, e esse tipo de solução. O account takeover, né, que é a aquisição de conta, né, é o termo usado para mencionar um roubo de identidade. A solução consegue proteger contra esse roubo de identidade através da análise de comportamento do usuário. Então, a gente vai ver isso, é muito interessante, assim, você consegue claramente ver quando está acontecendo tentativas ou quando está acontecendo esse roubo de identidade. E isso é muito valioso para as empresas. Como que fica a parte de responsabilidade, né? Assim, como é um SaaS, né, um Software as a Service, a Microsoft e a SonicWall compartilham a responsabilidade de segurança da aplicação, segurança da rede e segurança da infraestrutura. E o cliente ele pode se concentrar na segurança dos dados, né, no compliance, e nos usuários e nos dispositivos. Então, é bem interessante, porque nesse momento que a gente está vivendo aí um mercado com a escassez de profissionais de segurança, né, a gente tem uma solução que, de forma muito simples e direta, endereça todas essas soluções de segurança, de compliance, e, ao mesmo tempo, sem que você tenha que ter um monte de profissional para fazer a coisa funcionar, para monitorar e tal. Então, é bem interessante. Aqui a gente tem um resuminho, né, do que a solução faz, né, através da camada de APIs.
tem a parte de escaneamento de dados, né, de compartilhamento de dados, de controle de acesso, a parte de regulatória, né, de compliance e tal, e a solução endereça todas esses itens, né. Aqui a gente vai ver um pouco a tela da solução. Então, eu peguei algumas telas isoladas aqui para a gente ser bem rápido, a gente conseguir ficar dentro do tempo, né? Mas nesse dashboard principal aqui, a gente vê um resumo do que está acontecendo no seu ambiente. Então, você vê o que você teve de malware, o que você teve de phishing, o que você teve de... o que os seus usuários estão usando, né? De Shadow IT, né? Que é as aplicações em nuvens usadas por seus usuários, que muitas vezes a TI não está sabendo que os usuários estão usando, né? A gente tem a parte de DLP, que é um DLP com várias políticas, né, de credenciais, de informações PCI, a parte de PII, né, que é o controle de identidade, assim, todas aquelas categorias que a LGPD pede, a gente tem dentro da solução. E a gente vai ter também um controle de spam e de phishing. Então, a gente vai ver o que está surgindo de phishing, de spam, de anomalias, né? Aqui no nosso caso a gente não teve nenhuma anomalia, mas esse tipo de anomalia é tipo aquele Superman login. Assim, se eu fizer um login, por exemplo, de uma máquina da China e depois, 10 minutos depois, eu fizer login da máquina aqui de Belo Horizonte. Aí vai falar, mas peraí, tem alguma coisa errada, né? Então, a solução mostra que os eventos de login, então no nosso caso aqui mostrou alguns eventos aqui em Belo Horizonte, alguns eventos aqui no Rio de Janeiro. Se a gente vai dando zoom aqui, ele vai detalhando as cidades que a gente vai fazendo esses logins. A gente pode marcar aqui para fazer a verificação das falhas de login. Então, eu fiz aqui um teste mostrando aqui de onde a gente teve falhas de login. Quando a gente encosta o mouse num desses círculos aqui, onde houveram logins, a gente vê quais usuários foram tentados acessar desses locais, né? Então, isso aqui é bem legal para a gente ver como a gente é atacado o tempo todo. Você vê que eu peguei um dado aqui mostrando que a gente teve vários ataques aqui na Coreia, em Bangladesh, locais onde a gente não tem funcionários, não tem uso de sistemas, não tem nada, e as pessoas tentando fazer os logins. Outra coisa interessante, por exemplo, quando a gente está fazendo a visualização aqui da parte de phishing, quando eu encosto o mouse aqui, ele já tem, olha, o motivo da detecção. Esse aqui foi um phishing com um nível de confiança alto, né? Ele com certeza é um phishing, e a análise do e-mail indica um possível financial scam. Então, é bem bacana. Assim, você pode definir a política sua, se você quer que ela seja no sentido de já bloquear, ou se você quer só monitorar. Mas a solução permite também o bloqueio desse tipo de ataque, né? Aqui é onde a gente define as políticas, né? No nosso caso aqui, a gente está, nesse momento aqui, somente com as opções de monitoramento. Mas a gente pode, ao criar as políticas, né, eu posso definir quais usuários eu vou utilizar, né, para essa política e qual ação que eu vou fazer e quais regras, né? Aqui, por exemplo, eu selecionei uma de DLP e tal. Então, assim, é bem legal e auxilia muito nesse momento que a gente está agora com a LGPD agora já tendo até a parte de multas, né? A gente tem muito que se resguardar quando a gente tiver um problema, né? Então, vou imaginar que a gente teve um problema e a gente recebeu um comunicado da NPD para a gente dar uma explicação sobre esse problema. Se a gente chegar lá e falar, olha, eu tenho um Next Generation Firewall, eu tenho um CAS, né, uma solução de controle da nuvem, com DLP, assim, o cara vai dizer, não, realmente, você foi atacado, mas você tinha feito por onde se defender e tudo bem, eu vou só te dar uma notificação aqui e tal. Agora, se você não tiver nada, nenhuma solução de segurança, talvez fique mais difícil você explicar e você não ter uma multa, né?
Ele tem uma parte aqui que chama Mail Explorer, né, que é muito legal. Por exemplo, como o Erasmo citou, a gente está fazendo aí a nossa ISO 27001, certificando na ISO 27001, né? E esse tipo de solução aqui, de auditoria, de e-mails e tal, é crucial para a gente ter a implementação desse tipo de ISO, né? A gente consegue fazer várias buscas, a gente pode quarentenar as mensagens que a gente achar que tem algum risco, a gente pode criar listas de bloqueio, ou listas brancas, ou listas pretas, né? Backlists, né? Ele vai nos dar também alguns analíticos, né? De como que está o tráfego de e-mail, como que está o tráfego de OneDrive, de SharePoint, né? Um relatório de sumário, né? Aqui a gente vê como é simples a integração, né? Basta eu clicar aqui em alguma aplicação SaaS, clicar no Start, vai me pedir a credencial e automaticamente a gente já vai ter a solução funcionando alguns minutos depois. Existe um framework do Gartner para essa parte de Information Security Framework, né? Que é uma adaptação, né, do Information Security Framework do Gartner, onde a gente vê o que a empresa, como é que está a maturidade, né, da empresa com relação ao seu perímetro, com relação a software, a endpoint, a conscientização, a identidade, a inteligência e gestão de logs, a GRC, né, e auditoria, a política, a legal and policy, né, e gestão de continuidade de negócio. Então, eu quis fazer um exemplo aqui, como a solução aqui, por exemplo, a gente está aqui com tudo com lacuna. Vamos imaginar uma empresa que não tem nenhuma solução. Então, tudo está vermelhinho, não tem nada implementado, nada em revisão e nada implementado parcialmente. Após a implementação do CAS, a gente vai ter esse cenário aqui diferente. Então, a gente vai colocar aqui que o Advanced Threat Protection, que é a solução de sandbox e tal, né? A gente não pode falar que ele está implementado 100%, porque isso aqui vai fazer a implementação somente do que está chegando pela nuvem, né? Pelo 365, pelo Google Workspace, pelo Dropbox e tal. Mas se você tiver um SonicWall, você vai ter isso completo também, implementando na camada de perímetro também. O Cloud Broker, né, que é o CASB, que é o produto, né, a gente vai poder colocar que está 100% implementado. Na parte de endpoint, a gente vai poder falar que a gente tem 100% implementado a parte de anti-spam e que a gente vai ter parcialmente implementado a parte de antivírus e de host IPs. E a gente vai ter também a parte parcial aqui de implementação da solução de DLP, que a solução tem uma solução de DLP, a parte de criptografia não é endereçada, né? A parte de identidade, a gente vai ter aqui a parte do controle de acesso, que é uma parte muito importante, né? Na parte de inteligência e gestão de logs, a gente vai ter o monitoramento de incidentes do SOC, né? Que a solução nos dá os dashboards lá que a gente precisa para acrescentar ao nosso SOC, então a gente está colocando parcialmente também. A parte de auditoria interna, né, que a gente tem aquela parte de auditoria dos e-mails, dos arquivos, né, e tal. A parte de gestão de incidentes de segurança da informação, né, a partir do momento que a gente tem uma dashboard lá, nos alertando quanto a esse tipo de problema. Determinados usuários, precisa de determinadas coisas. A parte de compliance, né, que também endereça. Então, assim, embora seja uma solução simples, a gente percebe que o CAS implementa bastante coisa interessante aí do nosso cenário que dá uma contribuição bacana aí para a gente. Basicamente, o que a gente tinha para hoje é hoje, quer dizer, o que a gente tinha para hoje é isso. Agora, a gente vai abrir para, se alguém tiver alguma pergunta, algum questionamento, se o Denis ou o Erasmo quiserem completar alguma coisa, ou mais alguém quiser completar alguma coisa, estejam à vontade aí. Legal, Jorge. Essa parte foi bacana de ver na prática como que funciona. É só reforçar que o Cloud App Security, ele se enquadra no conceito do mercado de CASB, como você comentou ali. A gente não tem o B
do CASB, do broker, porque a nossa solução é 100% via API. Então, não é um appliance, não é um virtual appliance, não. É nuvem da SonicWall falando com nuvem da aplicação. Então, a implementação, como você disse, é muito rápida mesmo. E dentro do caso, a gente tem também a proteção para os e-mails, né? Então, você tem ali um anti-spam de próxima geração, com análise comportamental de e-mail, de anexos, links, assim por diante. Então, é só complementar isso aí. Bacana. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer pelo chat. A gente deixou também o link do relatório aqui no chat. Então, Parece que estão tendo alguma dificuldade de enviar as perguntas pelo chat, mas eu coloquei o e-mail aí da NetSol também. Quem não conseguir, pode enviar o e-mail que a gente responde na sequência. Ah, tá. Qualquer coisa também, Marcelo, a gente pode responder. Alguém falou. Agora, para as perguntas, não é uma boa a gente abrir o microfone? Deixa eu Pode ser. fazer isso aqui. Uma coisa que assim, sobre o Cloud App Security, né? Caso alguém queira experimentar a solução, a SonicWall tem um trial dela, que é uma implementação bastante simples, basta nos contactar e a gente pode implementar a solução por até 30 dias, sem nenhum custo e tal, para conhecerem a solução. Os microfones estão abertos, a pessoa só tem que tirar do mudo agora, quem quiser falar. O pessoal está um pouco tímido ainda. bom, acho que se não tiver, então, nenhuma pergunta, a gente pode partir para o encerramento. Se vai ter algum certificado. Chegou amanhã. Jorge, se vai ter algum certificado de participação. Esse aí é com o Marcelo, né? Mas, sim. A gente envia, sim. Não tem... Acho que o próprio Microsoft Teams, hoje em dia, ele tem um esquema que ele já envia, né? Um certificado de participação. Bacana. Já que ninguém vai fazer uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta para o Denis. Pode fazer, senhor Denis? A pergunta você pode fazer. Vamos lá. Eu estava querendo saber sobre essa geração 7, né? A gente está percebendo dos produtos SonicWall, a gente está percebendo que assim, a solução tem uma performance bem maior, né? Você acha que os preços eles vão aumentar por conta de ter esse incremento de performance? Assim, um equipamento, o antigo TZ300, quando vira um TZ370, o preço sobe muito, não sobe? Como que fica? Tá, boa pergunta. O TZ300... na verdade, o 350, né? O TZ300 já é mais antigo ainda. Já são 2 gerações para trás. Mas o que a SonicWall fez na geração 7 foi praticamente crescer 3 vezes o número de performance da geração 6.5. Então, se você pegar a performance da 6.5 em relação a 7, você vai ver um incremento ali de 3 vezes aproximadamente. Mas o preço não cresceu dessa mesma proporção. Tá? Até porque se a gente crescer na mesma proporção, provavelmente a gente está fora do mercado. Então, os preços estão semelhantes à geração 6.5. O que acontece? Num projeto em que a gente precisava, às vezes, dimensionar, antigamente, talvez um NSA 3650, talvez hoje com um TZ670 você atenda, que já é bem mais barato. Ou até mesmo um 570. Vai ter que fazer o sizing. A gente vai ter que olhar qual tipo de proteção a empresa pretende ter em termos de escaneamento de tráfego, né? Então, quando a gente fala de Next Generation Firewall, geralmente a gente coloca a suíte completa de licenciamento, que vai olhar IPS, IDS, controle de aplicação, sandbox, filtro de conteúdo, anti-malware, tudo isso funcionando junto vai dar uma performance lá no datasheet que a gente vai ter que olhar. E essa performance se chama Threat Protection.
Não é a performance de Firewall. A performance de Firewall não vai servir para praticamente nada, a não ser que você queira usar o Firewall como Firewall puro, né? Stateful Firewall, não como um Next Generation. Quando é Next Generation, você vai habilitar tudo isso, a gente tem que olhar Threat Prevention, que é com tudo habilitado. E aí sim você tem ali uma proteção bem mais completa com tudo isso que nós comentamos aqui na apresentação. Mas, em resumo, não, o preço não subiu nesse mesmo patamar. Tá? Tem mais uma pergunta aí no chat. Se a licença do CAS é suportada em qualquer versão do TZ300. O CAS é uma solução à parte, tá? Ele não tem nada a ver com Firewall. Então, você não precisa ter Firewall SonicWall para utilizar o CAS. Ele é outro produto, é outra solução. Então, não depende. Ele é licenciado por número de usuários da plataforma que você vai usar. Então, se você tem 300 novos 365, são 300 licenças. E aí você pode contratar por 1 ou por 3 anos. Isso, exatamente, por 1 ou por 3 anos. E aí essa nuvem da SonicWall, você faz a configuração com a nuvem da Microsoft, em questão de 15, 20 minutos ele está funcionando. Aí é questão de análises mais finos, né? A SonicWall, ela trabalha com um conceito chamado de ZTNA, né? Zero Trust Network. O que significa isso? A gente vai primeiro desconfiar daquele acesso daquele usuário para depois confiar. Então, a gente vai dar para aquele usuário o mínimo de acesso possível para que ele possa desenvolver bem o trabalho dele. Tá? E aí, depois você vai lá e vai fazer essas configurações mais finas. Então, a gente tem dentro do caso categorização por tipo de arquivo, assim como uma solução de DLP faz, mas a gente faz isso em nuvem. Então, você vai conseguir ali segurar alguns arquivos, passar por uma conformidade ali de aprovação, se determinado arquivo pode sair ou não da tua rede, pode ser compartilhado, gerado um link que está sendo compartilhado, por exemplo, no OneDrive ou não. Tá? E de quebra ali também tem a solução para proteção das mensagens, dos e-mails, tá? Como eu falei, com Net Generation and Spam ali, com uma série de soluções. Mas não tem nada a ver com Fire, não tem nada a ver com Access Point, nem com qualquer outro produto da SonicWall. Essa é uma solução independente. Assim como é o Endpoint Protection, os outros. Né? A gente não tem dependência entre os produtos mais. Uma coisa que eu acho que é interessante do CAS, né, é que, assim, toda empresa, às vezes você vai ter diferentes tipos de usuários, né? Você vai ter um usuário que vai ser, às vezes, mais estratégico e outro usuário que é menos estratégico. E a solução permite que você coloque o CAS para os usuários mais estratégicos. Então, se você não... O ideal é colocar para todos os usuários, mas se você não tiver orçamento para colocar para todos os usuários, a solução é vendida baseada no número de usuários, né? Você consegue colocar naqueles usuários que vão trafegar informações mais estratégicas, que vão ter um risco maior se tiver uma conta comprometida, né? É uma solução bem interessante para esse tipo de cenário. Eu acho que é isso, né, gente? A gente já ultrapassou um pouco o tempo aí, né? Chegou mais uma pergunta aqui, Jorge. Pode Conseguiu mandar ver aí? atrás, então. Se é possível que uma caixa com TZ300 possua mais de 12 licenças de acesso simultâneo na aplicação global VPN SonicWall. E aí precisa dar uma olhada no datasheet. Lembrar de cabeça. Mas tem lá da SonicWall, você tem que ver na linha de VPN, pelo que você está falando de global, então é o tipo IPsec. IPsec Client to Site. Você procurar no datasheet lá, você vai ver a quantidade máxima que ele suporta. Eu acho que sim, viu? Mas... Eu também acho que sim. Acho que é uma quantidade baixa para o TZ300, em termos de, ainda mais tratando de Global VPN. Eu estou consultando aqui só para... Queria aproveitar aqui e informar que essa apresentação, todo o webinar, foi todo gravado e está disponível para quem quiser ver ou para quem quiser indicar para alguém que não viu, nas mídias da NetSol. Então é só acessar lá, que daqui a pouco já vai estar disponível, o Marcelo vai colocar isso lá para nós. E na ausência de novas perguntas aí, a gente já está encerrando aqui, dentro do compromisso de não exceder o tempo. Ele suporta no máximo 10, tá? Simultâneos. Ele vem com uma e suporta no máximo 10.
Talvez seja uma coisa interessante, se você estiver precisando de mais de 10, conversar com o nosso comercial para a gente fazer o upgrade desse equipamento para um equipamento da geração 7, que com certeza vai ter mais capacidade. Entendendo? Pode ser uma alternativa interessante. Ou então usar o SSL VPN, né? Que também permite até 50, né? No caso, o SSL VPN. Bacana, gente. Agradecer novamente o Denis aí, né? Por ele se dispor a conversar com a gente e fazer a apresentação e tal. E nos colocar à disposição aí para qualquer dúvida e tal que surgir depois. Eu que agradeço aí todos os participantes e a vocês da NetSol. Estou sempre à disposição. Obrigado. Bacana. Um abraço. Obrigado, um abraço a todos. Um abraço, pessoal. Obrigado pela participação.